amém e amém. Se você concorda, aplaude bem forte a Ele, a Ele, aleluia. Vivemos dias onde acontece um avanço assustador da tecnologia, onde a informação está cada vez mais rápida. Hoje as notícias que acontecem em outro lado do mundo, ela em segundos nós já temos acesso. Basta também uma necessidade encontrada, alguma dúvida, ou alguma necessidade nossa. Basta um clique no nosso celular, na internet, no computador, ali acessa. Aparecem inúmeras informações, aparecem sugestões a respeito. E isso é algo bom, mas ao mesmo tempo é algo assustador e preocupante. Pois nós estamos morrendo de sobrecarga de informações e conhecimento. Enquanto definhamos espiritualmente pela falta de intimidade e vida com Deus, ou vida em Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês. Abre comigo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, versos 15 ao 17, nós vamos ler. Antes disso, eu quero trazer como tema a palavra desta noite: 2 árvores, 2 fomes. Gênesis 2, do 15 ao 17, diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Diga comigo: livremente de toda e qualquer árvore do jardim. Aí o versículo 17 diz assim: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Diga comigo: mas não coma. Fale com voz de profeta. Mas não coma do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém. Só acontece ao vivo, hein? Não ensaiamos, irmãos. Qual era o cenário? O que estava realmente em jogo? O que estava acontecendo aqui? A palavra de Deus diz que Deus plantou 2 árvores no meio do jardim. Árvores essas que representavam escolhas distintas. Ou seja, entre as 2 árvores estava a primeira delas, que é a árvore da vida. Diga comigo: árvore da vida. Essa árvore, ela representava a dependência de Deus. Ela representava a comunhão e vida eterna. Ou seja, a árvore da vida poderia ser dita como a árvore da vida eterna. Então alimentar-se dela era a garantia da vida eterna. Mas também no centro do jardim existia uma outra árvore. E essa árvore era chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela representava o conhecimento do bem e do mal e a autonomia humana, ou a autossuficiência, e a tentativa de definir o certo e o errado, sem a participação de Deus. E isso é aquilo que nós definimos como desobediência, quando nós definimos o certo e o errado e não nos submetemos a Deus. Por isso que ali no versículo 17
Olhe comigo. Ali ficou claro, o aviso foi dado, aonde Deus diz assim: no dia em que dela vocês comerem, certamente morrerão. Alimentar-se desta árvore do conhecimento do bem e do mal era a certeza da morte. Por isso, diante das duas árvores, o homem aqui provou que a sua busca é por poder e não por vida. E foi isso que aconteceu com Adão e com Eva. Agora, vamos lá. O que significa para nós hoje? O que significa comer dessa árvore hoje, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal? É vivermos, primeiro ponto que eu quero destacar, de forma independente de Deus. Aonde eu e você acabamos tentando gerir a vida. O que seria isso? As escolhas, as decisões. Ou seja, eu desenvolvo a minha própria vida segundo o que eu quero, segundo o meu desejo, segundo o hedonismo que muitas vezes habita no coração humano. E vocês sabem, na semana passada estavam aqui, que hedonismo é o quê? O Deus do próprio ventre, ou a busca desenfreada em fazer a sua vontade, seja o custo que custar. Então, gerir a vida, gerir a família, finanças, a espiritualidade, baseada-se apenas na inteligência e na capacidade humana, isso significa ser alguém que está se alimentando da árvore do conhecimento, alguém que está realmente decidindo ser independente, ou seja, não depender de Deus. Isso também acontece em opiniões técnicas, ou até mesmo filosóficas, seculares, que hoje estão cheias de filosofias, cheios de técnicas, cheios de treinamentos, de coisas que vão realmente trazendo uma autossuficiência humana, onde o homem é capaz de tudo. Prega-se isso, né? É capaz de tudo, mas não é capaz de se salvar, irmão. Não é capaz de viver uma vida reta, uma vida santa e obediência, porque vive aqui alguém que é de carne, e aí também. Agora, o que significa comer da árvore do conhecimento hoje? É viver uma vida baseada em uma cultura de informação. Eu e você vivemos a era da informação. Aqui nós temos pessoas aqui de 30 e poucos anos, vamos botar ali, dos 26 para cima, que pegaram essa transição do ano 2000. Lembra? Lembra, né? A transição do ano de 2000, dizia-se, vai vir um bug. Era o bug do milênio, o Bambi do milênio, que era chamado, né? Que era um bug que ia dar na questão tecnológica, que os computadores iam entrar num extremo, iam entrar num ápice de uma questão que realmente mudaria e causaria um pânico e um caos na Terra. Isso não aconteceu. Só que desde lá, eu e você, aqui nós temos pessoas que tinham uma infância simples, que viviam muitas vezes em um lugar chamado vila, né? Hoje está mais bonito, né? Hoje está tudo mais ajeitado, mas uma vez na vila, a vila não sai de dentro da gente. E nós na vila, nós jogávamos bolinha, jogávamos taco, brincávamos de pé na lata, brincávamos de esconder, esconde-esconde. Passávamos o dia muito mais tempo na rua, envolvido com coisas que nos desgastavam fisicamente, mas também preservavam a nossa mente.
Chegávamos cansados em casa, no nosso corpo, tomávamos um banho, tirávamos aquela sujeira que estava, né, do dia a dia ali, do saibro muitas vezes que soltava aquela poeira, jogava bolinha, jogava taco lá, e aí não tinha, que nem hoje, que hoje a cidade está avançando e as valetas estão sendo cobertas, não tem mais aquelas valetas expostas em todos os lugares, ainda existem lugares que precisa, né, de que aconteça o saneamento básico, mas naquele tempo estava ali, a bolinha caía muitas vezes, a gente pegava, dava umas batidas no chão e jogo que segue, e atirava, tentava derrubar a latinha do outro, e assim era algo sadio e bom. Então essa cultura da informação, ela foi nos transformando, ela foi nos deixando escravos, até eu e você que lá atrás não precisávamos dela. E aí hoje nós perdemos muitas vezes a simplicidade das coisas, e coisa que irrita, eu não sei com você, mas comigo me incomoda, é nós estarmos em um lugar onde nós estamos e ninguém está trabalhando nem nada, porque se estiver trabalhando, muitas vezes a nossa ferramenta de trabalho é essa, mas não está trabalhando nem nada e não consegue celebrar, e não consegue viver uma vida, compartilhar vida com aquele que está diante de você. Ei, se você convida alguém para ir na tua casa, seja educado, ou se você foi convidado em algum lugar, deixe o celular. Todo o tempo com o celular na mão, todo o tempo, deixa eu dar uma espiadinha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós estamos realmente impregnados com essa cultura da informação, ou seja, consumimos dados, notícias, entretenimento e estudos. Hoje, quer ver uma coisa? Abre o teu YouTube daqui a pouco, quando chegar na tua casa, tu vai abrir ali, se você realmente fez uma pesquisa de algo em algum momento, ou você falou em alguma conversa com alguém, daqui a pouco começam a vir informações sobre aquilo que você estava falando. Aí começam a aparecer cursos, começam a aparecer oportunidades, e hoje a correria está tão grande, porque as pessoas querem trabalhar para conquistar. Não tem nada errado, mas até onde? E aí acaba que nunca estão contentes. E aí nós vamos lá e fizemos uma pesquisa, e começam coisas a virem na nossa rede social, em meio ao tempo de comerciais, que nem agora aparecendo para mim: não jogue as suas notas do supermercado fora, você está perdendo dinheiro. Não apareceu para vocês ainda? Essa aparece para mim, porque eu boto a nota, eu boto CPF na minha nota em todas que eu compro. Então começou a ter essa sugestão: não bote fora. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente se envolve com isso, porque a gente quer ganhar mais, que a gente nunca está contente com o que a gente tem. Então isso vai trazendo realmente exaustão, isso traz uma exaustão na nossa mente, mas não gera transformação de caráter. Diga comigo assim: consumir dados, notícias. Fale comigo, gente, por favor. Entretenimento e estudos, ou seja, conhecimento, exaustivamente, não gera transformação no meu caráter. Isso não é espiritual, isso é didático, é para você lembrar. Pelo contrário, desenvolve a ganância, desenvolve o egoísmo, desenvolve tudo isso dentro de nós. Agora, outra característica, nós estamos falando de o que significa comermos da árvore do conhecimento hoje. E a segunda característica que eu quero trazer é o eu como juiz, ou seja, o meu eu.
Comer dessa árvore é julgar o que é certo ou errado, baseado no que eu acho agradável e no que é bom aos meus olhos. Mesmo que para isso eu esteja desobedecendo a palavra de Deus. Viver dessa forma, viver assim, é a consequência, ela é o quê? A morte espiritual. O sentimento de vazio constante. Quantas pessoas, irmãos, dentro da igreja, quantos de nós estão frequentando uma comunidade de fé há muitos e muitos anos e se sentem vazios? Esse constante vazio não preenche, não encontra, tenta com uma pessoa, tenta com um trabalho, tenta com o que for, mas não consegue, porque realmente o seu problema está na identidade. A identidade de filho, que deve ser a primeira coisa que eu e você precisamos procurar, encontrar. Então, quando nós estamos mortos espiritualmente, o sentimento de vazio é constante. A ansiedade, ela é algo muito forte. Não consegue mais descansar, não consegue mais parar. Tem gente que vai ler a Bíblia e não consegue, porque a mente está sempre vagando. A mente está sempre acelerada. Tem pessoas que estão aqui e não conseguem ouvir o que eu estou falando, já estão pensando em coisas futuras. A ansiedade está tomando conta, porque muitas vezes eu e você estamos mortos espiritualmente. A ansiedade me torna alguém que está distante da presença de Deus. Esses transtornos de ansiedade, eles me aceleram tanto, que me levam para longe de Deus, porque é o contrário do que Deus nos pede, que é descansar nele. Ouça isso. O conhecimento ele infla, mas ele não alimenta a alma. Aquele que alimenta-se da árvore do conhecimento não tem fome de comer da árvore da vida. Pegue isso para você. Talvez você e eu precisamos postar essa frase. Aquele que alimenta-se da árvore do conhecimento, ele não tem fome de comer da árvore da vida. Agora, o que a árvore da vida simboliza? Porque lá no Éden, a palavra de Deus diz que após pecar, e nós vamos chegar nesse texto, Adão, ele é expulso do jardim. E Deus proíbe ele de voltar ao jardim, porque ele tinha o risco dele comer novamente da árvore da vida, mas comer agora em pecado, comer agora em desobediência, e aí ele seria eterno vivendo na sua carnalidade e na sua desobediência, e Deus não quer isso. Por isso Deus preparou Jesus para vir à terra. Agora, por quê? Nós precisamos entender que a árvore da vida, ela simboliza o quê? A comunhão com Jesus, ou seja, a videira verdadeira. A árvore da vida, ela simboliza a vida eterna. Agora você e eu precisamos nos perguntar: por que perdemos a fome pela comunhão com Jesus? Por que perdemos, irmãos? Eu e você, nós estamos sendo consumidos pela rotina, a correria, o excesso de tecnologia e o foco no material, eles nos fazem perder o apetite pela oração, pela leitura bíblica, pela adoração. Isso faz com que eu e você venhamos a substituir o alimento. Nós preferimos o conhecimento sobre o que os outros sabem sobre Deus,
através dos estudos, das pessoas, dos podcasts, das pregações, ao invés do conhecimento de Deus gerado na intimidade, no relacionamento, na simplicidade. Quanto tempo faz que Deus não ensina nada para você, de forma só Ele e você, sem ter nenhum outro canal, outra pessoa? Não tem nenhum mal de nós aprendermos, e hoje estamos aprendendo de alguém aqui, estamos ouvindo, mas não pode se contentar com isso. A tua vida é tão medíocre, porque você, muitas vezes, a minha também, temos uma mediocridade, porque estamos querendo pegar comida em marmita pronta, preparada por outros. E aqui eu vou lembrar de uma pregação que eu trouxe aqui, quando nós falamos dos 5 pães e 2 peixinhos. Existia um garoto, que bem possivelmente seja a sua mãe que preparou a marmita para ele, pastor Igor. Filho, tu vai lá, eu vou preparar essa marmitinha para ti. Aí ela pegou, abriu aquela marmitinha, sei lá se era dessas Marmitex, claro que não, mas vamos botar que fosse a Marmitex dos dias de hoje, com aquela tampinha branca. E ela prepara aquela marmitinha, ela larga 5 pães e 2 peixinhos e ela tampa. Ela gastou tempo. Ela gastou tempo preparando aquela comida, aquele alimento, para alimentar uma multidão. E muitas vezes eu e você, nós estamos só nos alimentando da marmita que o irmão prepara. E a marmita que você está preparando? Tem pessoas que precisam comer dela, tem pessoas que estão esperando se alimentar dela. Você carrega algo de Deus que eu não carrego, você tem uma revelação de Deus que eu não tenho. Você precisa entender isso, que você precisa gastar tempo com Ele. Conhecimento gerado na intimidade, no relacionamento, na simplicidade, ali sentado ao chão da tua casa com um chimarrão ou sem, sentado ali do jeito que você se sente à vontade aos pés dele, absorvendo o que ele tem para falar, trazendo um conhecimento para ser revelado para aquele que está com fome. É bom, é louvável ouvir uma pregação, é muito bom adquirir conhecimento pelo conhecimento dos outros, mas o que é que você tem aprendido dele? Qual é a parte que ele deu para você? Não substitua o alimento. Porque, irmãos, viver dessa forma gera um desinteresse pela vida espiritual. Agora preste atenção no que eu vou falar. O homem natural. O que é o homem natural, irmãos? O homem de carne e osso que não tem Jesus, que vive a sua vida sem espiritualidade. O homem natural, ele não sente falta de intimidade com o Criador. Só que o que me espanta e o que me faz entrar e ser alguém que entra e fica pasmo, é que muitos estão esquecendo que são homens, e aqui homens, humanidade, homem e mulher, espirituais, e muitos estão precisando reaprender que a fome da árvore da vida, ou seja, a fome pela comunhão e intimidade com Jesus, precisa ser cultivada. Deus me trouxe aqui, Deus te trouxe aqui nessa noite para mim lembrar você. Você veio aqui para você se lembrar disso que você já sabe, Ele está recordando. Poderia pregar tantas outras coisas, mas Deus escolheu falar com você e comigo nessa noite sobre isso. Agora olha comigo novamente o versículo 16. Diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Aqui eu vi, e eu quero dar crédito para quem eu ouvi falando sobre isso, que foi o pastor Douglas Gonçalves. Um dia minha filha mandou essa pregação para mim, eu não assisti. Passou um tempo, eu estava
ouvindo e apareceu a sugestão dessa mensagem, e eu ouvi, e eu comentei com ela disse, eu já tinha te mandado, mas eu disse, eu não vi, hoje eu vi. E nessa pregação, ele usou o que eu quero falar para vocês, porque vai realmente nos alimentar. Note que aqui, o Senhor, primeiro ele ordenou o homem a comer. Ou seja, o 16 diz, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Diga para o teu irmão, toca nele e diz assim, coma, pois foi isso que Deus diz, pois foi isso que Deus ordenou ao homem. Agora continua e veja o que diz o versículo 17. Agora vem, vamos dizer juntos, vamos ler ali, mas não, vamos dizer só a primeira parte, mas não, vamos de novo, todo mundo, vamos ler juntos, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela, certamente você, olha aí. Então, primeiramente Deus disse, coma. Depois Deus disse, não coma. O nosso grande problema é que estamos buscando primeiro o que não pode comer, para, se depois ainda assim, todavia, toda hora, sobrar uma fomezinha, eu e você nos alimentarmos do que pode comer. Por isso que eu e você muitas vezes estamos sem desejo, por isso que eu e você muitas vezes estamos sem fome pela presença de Deus. Eu digo novamente o que já foi citado nessa pregação aqui, tome nota, grave na tua mente, aquele que alimenta-se da árvore do conhecimento, não tem fome de comer da árvore da vida, ou seja, que é o relacionamento com Cristo Jesus, o Senhor. Por vezes eu e você queremos resistir ao pecado. Quantos querem resistir ao pecado? Quantos querem? Eu acredito que ninguém está brincando de ser crente, eu acredito que todos nós queremos. Só que eu e você acabamos vendo e sendo alimentados com esse conhecimento que nos faz pecar, que aguça nosso desejo e a nossa vontade, que fortalece os libidos da nossa carne. Ao invés de alimentarmos primeiro com o que foi ordenado, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ou seja, o que Deus está falando conosco nessa noite? Coma da palavra de Cristo, se alimente da palavra de Cristo, alimente sua alma na presença dEle, e não preocupe-se primeiramente com o que não pode comer. A lei, Paulo diz que a lei serviu como algo que denuncia o pecado, que apontou, que mostrou o que era transgressão diante de Deus, mas saber disso não evita que eu vá pecar. Por isso Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei, e Ele morreu por nós, e nos deixou o seu Espírito, esse Espírito que nos traz transformação e nos capacita a viver uma nova vida. Mas para isso eu e você precisamos comer de Cristo Jesus, nos alimentarmos dele, e não comer daquilo que realmente aguça a nossa carne. Agora eu lembro de um texto
A palavra diz no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia. Diz que Jesus vai até lá, e a festa está rolando, o casamento rolando, e acaba o vinho. Maria chega até Jesus e diz: olha, Jesus, acabou o vinho. Jesus vai lá e diz: o que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: diga para que o mestre-sala peça aos seus empregados para que eles encham as talhas de água e tragam até aqui. Primeiramente precisou esvaziar o vinho velho. E quando acabou o vinho velho, Jesus entra e diz: encham de água. E água é símbolo da palavra, água é símbolo do Espírito Santo. Encham com ele, primeiramente, a talha, que é um recipiente. Eu e você somos o quê? Diga comigo, um recipiente. Então eu e você precisamos encher a nossa vida com a palavra de Deus, com a presença do seu Espírito, para que Jesus faça o quê? Depois que está cheio as talhas, ele chegou, colocou a mão em cima, orou e aconteceu a transformação da água em vinho. Não há como ser transformado sem primeiramente ser renovado com a presença de Deus, sair o vinho velho e entrar realmente agora a presença de Deus através da palavra do seu Espírito em nós. Mas eu não tenho vontade. Mas está cheio de si. Mas eu não tenho vontade na oração, eu não tenho vontade na igreja, eu não tenho vontade de orar em casa, eu não tenho vontade de andar com ninguém. Não vai ter, irmãos. Se tudo aquilo que nós realmente estamos nos alimentando fortalecem a nossa carne, fortalecem o homem interior que não quer se submeter a ninguém, que não quer levar desaforo para casa, que não quer se submeter à vontade de um Deus maior. Agora eu vou voltar naquilo que eu comecei falando. Adão foi expulso do Éden e não pôde mais alimentar-se da árvore da vida. Olhe comigo, Gênesis capítulo 3, versos 22 ao 24. Gênesis 3, do 22 ao 24, diz assim: então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Olha que interessante aqui, irmãos. Agora o homem se tornou como um de nós. Com quem que Deus estava falando, irmãos? Se existiam Adão, Eva, a serpente e o próprio Deus. Com quem ele estava falando? Façamos aqui. Que se tornou, na verdade, agora o homem se tornou como um de nós. Estava falando com a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo juntos. Então não tem como dizer que Trindade não existe, irmãos. Está aqui um Deus trino que é um só. É louco de entender, mas é assim. Aí ele diz assim: conhecendo o bem e o mal, não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Colocou os anjos com a espada desembainhada de fogo. Aqui tu não volta, Adão. Tu não vai mais comer. Por quê? Como eu expliquei lá, pela desobediência de Adão, todo ser humano conhecerá a morte. E aqui não é só a morte física. É a morte física, mas também a morte eterna. Mas pela obediência de Cristo, todo aquele que crer nele recebe a vida eterna. Então Adão, ele não pôde mais comer da árvore da vida. Por quê? Porque se ele comesse da árvore da vida em desobediência,
toda a geração, a descendência que viria, ela não precisaria que Cristo viesse, porque Cristo veio para cumprir o que o homem realmente causou. O primeiro Adão falhou, pecou, mas o segundo Adão redimiu a todos aqueles que creem. Aonde que Jesus estava quando ele ressuscitou? Existia um sepulcro e existia um quê? Um jardim. Ele foi confundido com o carpinteiro, assim como Adão lá no Éden tinha essa figura de alguém que cuidava. O jardineiro, perdão, errei a palavra, ainda bem que foi a tempo. Jardineiro, Jesus foi confundido com o jardineiro, assim como Adão também, que cuidava do jardim. Olha só como é importante esse entendimento, para a gente ler a Bíblia com a revelação do que já aconteceu. Então, em Jesus, eu e você temos o acesso restaurado. De que forma? Pela cruz, pelo madeiro. Jesus reabriu o caminho para a árvore da vida que estava bloqueado. Por isso que em Apocalipse 2,7, joga na tela para nós, Apocalipse 2,7 diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, nós comeremos dessa árvore da vida, porque nós seremos alguém que herdou a eternidade, porque tivemos realmente aqui convívio, tivemos intimidade, somos marcados, selados, somos de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Isso tem que animar nós, irmãos. Isso tem que queimar o nosso coração, irmãos. A pergunta que pode ficar é: mas como comer dessa árvore hoje? Como comer da árvore da vida, se a própria palavra de Deus diz que depois de Adão ninguém mais pôde comer? Só que nós, eu e você, podemos comer dessa árvore buscando intimidade, passando tempo na presença de Deus, o lugar mais sagrado, ou seja, o Santo dos Santos. Sabe qual é o Santo dos Santos? É o lugar onde você chega, você e Ele. O Santo dos Santos pode ser o teu banheiro, o Santo dos Santos pode ser o teu quarto, o Santo dos Santos pode ser a tua casa, todo lugar, pode ser dentro do teu carro. É o lugar onde você e Ele se relacionam diretamente. Não há impedimento algum, é só clamar pelo nome de Jesus e Ele se manifestará. Então, o primeiro, buscando intimidade; o segundo, através da dependência. A dependência me faz reconhecer que sem Jesus nada podemos fazer, como diz em João capítulo 15. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, e eu e você precisamos realmente entender. Então tudo eu preciso dele, eu preciso estar com Ele, eu preciso entregar para Ele, eu preciso pegar a direção dEle, eu preciso entender o que Ele quer. Como me alimentar da árvore da vida hoje? Através da obediência à Sua palavra, à Sua vontade, vivendo segundo a vontade do Pai. Isso dará um resultado, e sabe qual é o resultado? É o fruto. Só que o fruto não é para ti. Diga para o teu vizinho: o fruto que Deus produz na minha vida, Ele abençoa você. Receba! Estou brincando, irmãos. Mas é o outro que recebe. Quando você se santifica, pessoas provam dessa santidade de Deus através de você. Quando você exala realmente o fruto que é amor, quando você é uma pessoa carregada de amor, não alguém que está carregado da sua própria justiça, mas quando você é carregado do amor, e o amor não é um amor que todo mundo fala aí na rua, é um amor de Deus, um amor sacrificial, um amor sem interesse, um amor que não pede nada em troca. Quando você vive esse amor, pessoas são impactadas. Quando você vive a alegria, que a alegria é um fruto do Espírito, é um dos gomos desse fruto.
Alegria, as pessoas veem em você aquele semblante que realmente leva as pessoas, contagia elas, vendo alguém em você que não é você mesmo, é o próprio Cristo. A paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, todas essas coisas fazem parte do fruto de alguém que obedece a sua palavra. João 15 diz também que aquele que tem a mim e obedece os meus mandamentos, este é o que me ama. Aquele que está em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Às vezes falta oxigênio no cérebro para lembrar dos versículos. Obrigado, Jesus. Mas era esse que eu queria trazer. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. De que você tem se alimentado? Seja responsável. Saiba que você é o responsável por onde você está espiritualmente. A culpa não é do pastor. A culpa não é do irmão, não é do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu trabalho, dos teus afazeres. A culpa não é, a culpa é de você, a culpa é minha. O culpado sou eu, o culpado é você, gente. Pare de viver nas lamentações da vida. Pare de achar que você é um injustiçado pela sociedade, que você foi machucado na sua infância. E esquece, Jesus foi machucado, Jesus foi cuspido, Jesus foi açoitado, Jesus foi injustiçado. E nem por isso ele deixou de viver o propósito de Deus para a sua vida. Use essas coisas como algo para te empurrar para mais perto dele. Em Cristo Jesus nós temos a cura, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas chagas, as nossas dores. Isaías capítulo 53, leia na sua casa. A verdade no Evangelho, irmãos, a esperança na cruz de Cristo, a esperança na vida em todo aquele que se dobra diante dEle. Vamos ficar de pé, eu quero concluir. Esperar você ficar de pé para nós concluirmos. Conclusão. Talvez nesses dias estamos com a mente cheio da árvore do conhecimento, mas com a alma vazia. A falta da árvore da vida, do relacionamento com Cristo, a própria árvore. A pergunta que fica é: o que você tem consumido mais? É noite de oportunidade. Baixa as luzes, por favor.